Olá, meus amigos, é a primeira vez que eu venho aqui fazer um bate-papo, né? O que a gente chama de palestra, eu costumo chamar de bate-papo, aqui no canal da web do Consolador. Tenho o costume de fazer palestras presenciais, mas sabendo dessa pandemia, né, da necessidade dessa pandemia, aceitei o pedido e o desafio aí de fazer este bate-papo para o Consolador, né, para que todos possam aí participar. A pedido da nossa amiga Cibele, inclusive eu já agradeço, né, este convite. E eu peço já que compreendam aí as nossas deficiências tecnológicas, porque nós não somos da área, o que pode comprometer um pouquinho, né? Falar para um público distante é outro desafio, né? Que pode também nos trazer aí alguns errinhos, algumas coisas. Então, de antemão, eu já peço aí perdão, né? Caso ocorram essas falhas, tá? Como é de praxe, né, no nosso culto espírita, nós fazemos a nossa prece inicial. Então é o momento de nós fecharmos os nossos olhos, serenar o nosso coração, voltar para o nosso interior e pedir ao Pai que nos abençoe nesse instante, aos espíritos protetores, trabalhadores deste momento do Evangelho, que possa estar conosco e possa também nos intuir, nos envolver com sua energia, com a sua proteção, e a todos vocês, companheiros, que estão aí do outro lado assistindo esta palestra, que possam seus lares estarem todos abençoados, que possam todos estar envolvidos em muita luz, em muita paz, sob a regência do nosso Mestre Maior, o Senhor da Vida, e nos conduzindo diante desse desafio que estamos atravessando, que é esse momento de pandemia, né? O mundo todo está sendo assolado por este vírus e nós aqui precisamos, Senhor, de sua proteção, de sua orientação e de nossa disciplina, nosso momento de lucidez e disciplina para assim passarmos por esta fase, porque sabemos que ela é momentânea. Permita, Pai, que a sua luz possa invadir os nossos lares, invadir o nosso interior e nós possamos ser acolhidos pela mensagem de hoje. Que assim seja. Meus amigos, eu escolhi aqui um trechinho, né, para a gente fazer a nossa preparação de ambiente do livro Ceifa de Luz, do Chico Xavier, né, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, e no seu item 55 que fala do burilamento, né? Diz o seguinte: do burilamento íntimo, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E Jesus está em Mateus 24:46. Suspiramos por burilamento pessoal, entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecede a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes da vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí, o impositivo de cultivar-se o hábito, ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo o que tome a feição da calamidade ou desonra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que outros, que sejam o que forem,
são os nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Por isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale se manejada por nós. Eu escolhi esse tema, né, esta mensagem inicial, porque me foi pedido para falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 5 fala exatamente de bem-aventurados aflitos. E o item que me foi passado é o esquecimento do passado. Então vamos lá. Esquecimento do passado. Então vamos pensar um pouquinho. Que passado é este? Né? Porque se eu tenho que esquecer um passado, eu preciso entender qual é esse passado. Né? E no livro Ceifa de Luz, ele pede para que a gente trabalhe o nosso dia a dia de maneira a nos desenvolver no bem, de maneira a nos instruir, né, no processo da evolução e do progresso de nossa vida sobre a regência das normas condutivas do Evangelho. Porque quando ele pede para que a gente entenda quem está ao nosso lado, que a gente respeite quem está ao nosso lado, quem quer que seja, porque fazemos parte de uma família, humanidade, é porque nesse contexto é que estão os nossos desafios. Né? É nesse contexto que estão os nossos trabalhos a serem feitos, no sentido de esquecermos o nosso passado. Então vamos lá. O Espiritismo nos traz um fator que é muito importante. Primeiro, que é o processo da reencarnação. O Espiritismo se baseia na reencarnação. Assim sendo, nós que somos espíritas ou somos simpatizantes ao Espiritismo, nós também acreditamos no processo da reencarnação. E o processo da reencarnação é muito simples. Ele diz o seguinte: o nosso espírito foi criado de maneira rude e vai, ao longo do tempo, progredindo, desenvolvendo entre todas as encarnações até chegar no estágio de um espírito elevado. Onde nós podemos perceber bem isso? Lá no livro dos Espíritos, né, no capítulo que fala da escala espírita, né, ele mostra para a gente, Kardec na conversa com os Espíritos, mostra para a gente o seguinte, que nós temos uma escala, que ela pode ser, né, ampliada, enfim, mas vamos pensar na escala que Kardec trouxe para a gente no livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte: nós temos lá 3 ordens e 10 classes. Nós temos a terceira ordem, a segunda ordem e a primeira ordem. E nós temos as classes dos espíritos. Nós temos da 10ª classe até a primeira classe. Sendo que a 10ª é aquele espírito mais rudimentar e a primeira são os espíritos puros, onde já se encontra Jesus. Então vamos pensar que entre esta mais rudimentar e aquela mais evoluída, mais progredida, que é a de Jesus, existem vários degrauzinhos que nós temos que percorrer. E é disso que fala esse processo evolutivo. Ou seja, a cada reencarnação eu tenho uma oportunidade de desenvolver o meu interior, desenvolver o meu âmago, para que eu alcance assim um progresso no próximo estágio. Se eu tenho que trabalhar o meu dia a dia para alcançar o próximo estágio, significa que eu tive um estágio anterior, que ele foi um pouquinho abaixo do estágio que eu me encontro hoje. Nesse estágio anterior, nós tivemos vivências, tivemos experiências, tivemos encontros, fizemos amigos e fizemos também adversários. Então, vamos pensar que na nossa vida anterior a gente teve vários calos no sapato. Nós tivemos várias dificuldades, nós trabalhamos muito, né, para produzir algumas coisas, mas nós também escorregamos, pisamos na bola, deixamos de lado coisas que a gente tinha que fazer, enfim. Acumulamos ali algumas experiências, uma bagagem. Quando a gente vem
para esta encarnação, que a gente chega aqui neste mundo, né, de acordo com aquilo que a gente mesmo pediu para que ocorresse, a gente traz aí uma origem nova. Ou seja, nos é dado ao Espírito a oportunidade de fazer tudo diferente. Porém, nos tira tudo aquilo que poderia nos atrapalhar, de alguma maneira. Então vamos lá. Imagine que lá no passado, na minha encarnação anterior, eu pisei na bola com alguém. Ou seja, eu feri alguém. Eu provoquei um grande mal. Quando eu venho para esta encarnação, isto é esquecido. Tanto para mim, quanto para esse companheiro que eu prejudiquei. Que também está agora na mesma encarnação que eu. Vivendo o mesmo período que eu. Porque ele está tendo uma nova oportunidade. Então, é esquecido para mim e é esquecido para ele. Por que isso é importante? Porque se a gente chega aqui, esse meu companheiro de batalha, de caminhada, com toda a lembrança do mal que eu fiz, como que ele se comportaria em relação a mim? E como que eu teria, e como que eu me comportaria em relação a ele? Então vamos pensar que, na vida anterior, eu fiz também maldades, mas eu recebi maldades. Então teve aquele que era meu adversário naquela vida e foi lá e causou tremendas dores em mim. Para meus familiares, coisas que ficaram marcadas no meu espírito. Quando eu chego nesta vida, eu tenho também a bênção do esquecimento. Por quê? Por outro lado, imagine se eu lembre de tudo que aquele companheiro que agora está aqui na casa vizinha, no bairro vizinho, às vezes no mesmo lar, porque a gente sabe que o nosso lar, o que é? As quatro paredes, onde são colocados os companheiros, esses companheiros são espíritos endividados entre si, colocados num cadinho para aprender a amar. Agora imagine se eu chego aqui e sei que o companheiro que está comigo neste cadinho foi aquele companheiro que me destruiu na vida anterior. Como que eu me comportaria? Como que eu reagiria em relação a isso? Então, esse fator que Deus nos concede do esquecimento do passado é uma bênção. É uma bênção para que nós possamos chegar numa encarnação e começar ela do zero, aparentemente, porque nós temos as nossas lembranças do passado, mas nós não temos as nossas certezas do passado. Então nós temos ali a oportunidade de nos desenvolver do zero. É mais ou menos assim. Eu faço a 7ª série, termino a 7ª série. Quando eu vou para a 8ª série, eu começo do zero. É como se tudo fosse novo. Mas no fundo, as informações são complementares. Porque num dado momento, lá na 8ª série, quando eu estou fazendo uma lição, fazendo um estudo, eu lembro de alguma coisa que eu aprendi na 7ª série. E assim por diante. Então, o que acontece? A nossa vida encarnada nada mais é como esses estágios escolares. Ou seja, eu tive um estágio anterior, que eu tive alguns aprendizados, algumas lições, e quando eu chego aqui é como se essas lições fossem esquecidas. Mas no fundo estão gravadas no meu âmago, lá na minha alma, no meu íntimo, no meu espírito. E quando eu começo a minha escalada, o meu estudo desta encarnação, eu passo a ter flashes daquilo que eu aprendi, daquilo que eu sofri. Mas como eu não tenho certeza dessas coisas, eu passo a me preocupar mais em desenvolver o meu aprendizado neste momento. Porque é o que é mais importante. Na minha próxima encarnação, eu tenho que estar num degrau acima. Como Kardec classificou lá pra gente, né, a mensagem da classificação dos espíritos. Eu tenho que sair de um espírito de uma 3ª ordem e ir para os espíritos de uma 2ª ordem e depois para o de 1ª ordem. Isso é importante. Isso é muito importante.
Por quê? Dentro desse processo de progresso, né, de reencarnações pós-reencarnações, o objetivo é um só, é nos depurarmos. O objetivo é um só, é alcançarmos assim a pureza, sermos um espírito puro. Por isso que a gente tem o exemplo do Cristo, né? E quando a gente pensa nesse benefício do esquecimento do passado, ele está exatamente para que a gente possa alcançar assim esse progresso de uma forma mais consistente. Porque se nós lembrarmos das coisas más que fizemos no passado, como que a gente se comportaria hoje? A gente, considerando, né, o nosso jeito hoje, considerando a nossa categoria hoje de espírito, considerando o nosso nível de orgulho, nosso nível de egoísmo, nosso nível de vaidade, como que a gente se comportaria? Essa é uma proposta que o Espiritismo traz para a gente dentro desse fator reencarnação, que tem neste fator reencarnação um item a considerar, que é o esquecimento do passado. Vamos pensar que lá no passado a gente fez algumas coisas boas. Então fomos lá, ajudamos muitas famílias, ajudamos muitas pessoas, trabalhamos arduamente, né, para socorrer os necessitados. E aí, quando a gente desencarna, vai para a erraticidade, fica um tempinho lá, pede ao Pai a oportunidade do reencarne, nos é concedida a oportunidade, a gente vem para esta vida. A gente escolhe nossos pais, escolhe nosso local de nascimento e nós viemos para esta vida. Quando aqui a gente chega, se a gente lembra das poucas coisas boas que a gente fez no passado, como seria a nossa tratativa hoje? Né? Eu imagino que eu fui uma pessoa extremamente boa, que eu fiz muitas coisas boas, e eu me lembro de tudo isso. Aí eu vou olhar para a vida que eu tenho hoje, que é uma vida de ajustes, de provas, né, de expiações, e aí eu não vou concordar. Eu vou achar que Deus é injusto. Eu vou me rebelar, porque a minha característica hoje ainda permite eu ter este afã de questionar e de querer justiça do meu jeito. E a justiça divina a gente sabe que ela não é assim, né? A justiça divina é perfeita. Então, este bem que eu faço também na vida anterior, ele acaba sendo esquecido, para que eu tenha oportunidades de cavar o bem no mundo que eu estou vivendo, cavar o bem nas oportunidades que eu tenho à minha frente. E depois, quando eu desencarnar, eu possa fazer uma somatória. O nosso espírito, ele não esquece tudo. Quando a gente tem os nossos momentos de sono, vamos colocar assim, à noite, nas nossas noites, quando a gente dorme, a gente tem consciência plena. Nosso espírito sai e ele tem a visão plena de como está a nossa encarnação, do que a gente tem lá atrás, do que a gente está fazendo e etc. Então, esse esquecimento ele ocorre quando eu estou acordado, quando eu estou no momento do encarne, na limitação da matéria. Exatamente porque nessa limitação da matéria, o meu espírito está preso a uma condição que ele tem que trabalhar. Ele está preso a uma condição de desenvolvimento, de progresso. E aí a gente não pode ficar de braços cruzados. A gente não pode ficar aí esperando que as coisas aconteçam, ou que o outro faça alguma coisa para que a gente se dê bem na vida, para que a gente tenha merecimento lá no futuro. Quando a gente olha para o nosso cadinho, nosso lar, às vezes a gente tem irmãos difíceis, às vezes a gente tem companheiros difíceis, e essas dificuldades nada são do que provas, do que coisas que nós pedimos a Deus, quando do nosso preparo para o reencarne, para que a gente aqui não lembrasse do que fizemos com eles, ou eles fizeram conosco no passado, mas que a gente tivesse a oportunidade de nos aproximar, de nos abraçarmos, a oportunidade de nos desenvolvermos juntos, de caminharmos juntos. E a gente sabe que não é fácil. Então imagine se a gente lembra de tudo que a gente já fez.
A gente sabe que nós somos difíceis, que nós somos, queremos justiça. É muito comum a gente perceber aí que a nossa justiça ela é 2 pesos, 2 medidas, né? Então vale para um lado e não vale para o outro, né? Eu costumo dizer sempre que, olha, o meu filho ele nunca é o mal, é o filho do vizinho que é que desencaminha o meu filho. Meu filho está sempre acompanhado de más companhias. Eu nunca digo que meu filho é uma má companhia para o outro. Eu, enquanto pai, olho para os meus filhos, aquele bando de tranqueiras, e eu não digo que eles são os tranqueirinhas. Eu digo que eles são anjos. E eu sempre olho que o filho do vizinho é o que é o espírito que desencaminha a sociedade. Eu sempre trato dessa maneira. Agora imagine se eu lembre de todos os fatos, com esta minha tendência a ser parcial. Como que seria? Como que eu trataria este momento onde eu tenho os meus filhos e aí eu tenho o filho do vizinho? E aí eu lembro que o filho do vizinho foi aquele que eu prejudiquei ou que me prejudicou. Qual vai ser a minha reação? Ou melhor, eu tenho 2 filhos e aí eu descubro que um dos meus filhos foi quem me queimou, quem me destruiu, quem acabou com o meu passado. Como que eu, pai, vou me comportar em relação a ele? Ou melhor, este meu filho, que está agora para eu cuidar, foi quem eu destruí no passado. Foi quem eu acabei com a vida dele no passado. Foi quem eu prejudiquei. Como que ele reagiria em relação a mim, sabendo que eu sou o verdadeiro algoz dele? Então, quando a gente assume compromissos na erraticidade, quando a gente prepara o nosso reencarne, a gente pede a Deus a oportunidade de reparação. E Deus, como é muito sábio, na sua grande sabedoria, Ele coloca neste pedido de reparação o fator esquecimento do passado. Para que nós possamos, de uma forma muito simples, de uma forma muito direta, ter uma vida tranquila, ter uma vida desenvolvida nos preceitos do Cristo. A gente sabe que a dificuldade é grande, então a gente tem que se esforçar. Nesta pandemia, vamos pensar um pouquinho. Imagine que antes da pandemia a gente vivia pedindo tempo. A gente precisa de tempo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho tempo para o meu companheiro, minha companheira, para os meus pais, etc. Eu não tenho tempo para mim, e etc. E aí chega uma pandemia e traz para a gente o tempo. E aí eu tenho que aproveitar esse tempo o máximo. Agora imagine se eu recebo esse mesmo tempo, já estamos aí há pouco mais de 1 ano, é tempo pra caramba para a gente poder desenvolver, estudar, se relacionar melhor com os nossos queridos, né, dessa encarnação. Agora imagine se no meio desse tempo eu tenho também as grandes lembranças do passado. Como estaria a nossa experiência de 1 ano? Talvez já estivesse muito pior, porque nós teríamos cometido grandes tragédias, grandes vinganças, porque nós somos ainda vingativos. Teríamos ampliado, né, a nossa gama aí de dívidas para a próxima encarnação. Então, veja como é importante, né, esse fator esquecimento do passado no nosso conceito de vida reencarnatória. Lembrando que nós temos ainda flashes. Nós não esquecemos tudo, esquecemos o grosso da história. Mas nós temos flashes. Nós temos um filho difícil, então a gente sabe, intuitivamente a gente sabe que ele está ali para nos testar. Nós temos relacionamentos complicados e a gente sabe que nós estamos ali para aprender e ajudar. Nós temos empregos difíceis. Entramos numa empresa para trabalhar e deparamos com chefes terríveis, com colegas de trabalho que puxam o tapete toda hora. E aí, intuitivamente, nós sabemos
que ali precisa ser feita alguma coisa para que a gente se relacione melhor. Este é o grande aprendizado deste fator do esquecimento do passado. Então, esse capítulo ele é muito interessante porque é um capítulo que fala para a gente das nossas aflições. E essa aflição momentânea que às vezes nos tira do eixo poderia ser muito pior se a gente tivesse essa lembrança. Seria muito mais difícil e exigiria muito mais esforço nosso se a gente tivesse essa lembrança viva do passado. Então, as nossas aflições diárias, elas chegam como teste, puramente teste. Os nossos fatores diários chegam como degraus, como desafios, para que a gente possa nos aprimorar e progredir. E livres, nós somos totalmente livres dessas amarras do passado, dessas lembranças horrendas das nossas falhas cometidas no passado ou daquelas agressões que nós sofremos no passado, para que nós possamos desfrutar plenamente desta encarnação. Possamos fazer as boas provas e tirar notas altas. Superar os grandes desafios e progredir mais rapidamente. E encarar a vida de forma mais solidária e fraterna, que é o pedido do Mestre Jesus. Então, veja como é muito importante esse esquecimento do passado. E ainda assim, se nós estivermos atentos às nossas intuições, se nós estivermos atentos às nossas viagens noturnas, quando o nosso corpo sereniza e o nosso espírito viaja, né, a gente vai ter lembrança desta mente completa, essa mente do todo do nosso espírito. Então, esta é a mensagem que eu queria passar hoje. E como é de nossa ordem normal, né, nós fazemos a nossa vibração no final das nossas conversas evangélicas. Então eu peço a todos que novamente serenize, feche os seus olhos por um minuto de silêncio. E nós te agradecemos, Pai, por esta grande oportunidade que nos é dada no dia de hoje, de refletir sobre o esquecimento do passado, de refletir sobre a oportunidade que nós temos de construir algo novo e mais progresso no nosso dia a dia. Pai amado, acolhei a todos os familiares, a todos os seios de luz, acolhei a todos que estão passando por um momento de prova mais difícil ou mais dura, de acordo com o merecimento nosso, acolhei a todos com carinho e com amor. Uma bênção a todos os familiares, a todos os ouvintes, a todos os nossos companheiros espíritas e simpatizantes. Muita paz e muita luz neste caminhar, neste dia a dia que nós estamos presenciando, Senhor. Que assim seja. Muita paz a todos, um beijo no coração. Gratidão.